duas pessoas aqui que no popular, como a gente diz aqui, estão lambendo a rapadura para querer te entrevistar. Então, Gustavo Negreiros, Thaisa Galvão, apareçam aí. Oi. Você está vendo como ele está alinhado, como diria minha avó? Gustavo Negreiros está alinhado demais, Thaisa toda bonita também, mas os dois estão aqui para fazerem as suas perguntas. Thaisa, ladies first. Você pode fazer a sua pergunta ao pré-candidato ao Senado, Rogério Marinho, com um detalhe. Eu até já quero deixar uma pergunta no ar, porque Gustavo há pouquinho tempo te chamou de antipático. Então eu quero saber, diante dele, se você se vê como uma pessoa antipática. Mas antes, vamos aqui para a Thaisa Galvão. Pode fazer sua pergunta, Thaisa. Boa tarde, Rogério. Rogério, você começou a entrevista falando sobre a questão do salário atrasado, né? Você falando do governo que só tem como o que mostrar o pagamento de um salário atrasado, porque para você salário é obrigação. Mas junto do seu palanque hoje, você tem exatamente as pessoas que você não fez essa mesma cobrança. Quando o governo passado deixou as 3 folhas em atraso, você não faz essa mesma cobrança. Aí você pode até dizer, mas Fábio Dantas, que é o candidato a governador, era apenas vice, e vice é vice, e vice não decide. Mas o ex-governador Robson Faria é hoje mais aliado seu do que Fábio, porque ele é filiado ao PL, que é o seu partido, e ele está no seu palanque. Você vai fazer essa cobrança, Robson, no palanque, em praça pública? Bom, Thaís, a questão de cobrança, eu não cobrei a governadora Fátima, desculpe, fala para cá. Eu não cobrei a governadora Fátima salário atrasado. Eu estou dizendo que ela só tem como bandeira para mostrar à população do Estado a questão de ter pago as folhas que foram atrasadas em governos anteriores. Foi isso que eu falei. Mas você disse que é obrigação, não Sim, era antes? Era antes e é hoje. Isso aí você pode ficar tranquila. É evidente que qualquer administrador público, Thaís, que se dispõe a ter a responsabilidade de sentar na cadeira de prefeito, de presidente da República ou de governo do Estado, ele tem que ter a responsabilidade de pagar o salário dos seus servidores e, ao mesmo tempo, as obrigações, por exemplo, que a governadora não faz. Desde abril de 2020, por exemplo, quem está pagando o financiamento do Banco Mundial, que são as poucas obras que podem ser oferecidas, é o governo federal. Quase 600 milhões de reais que o presidente Bolsonaro está pagando. E nem por isso a gente vê, por exemplo, o reconhecimento. A governadora poderia ter, pelo menos, né, a condição de dizer, olha, essas obras que eu estou fazendo, quem está pagando aqui é o presidente Bolsonaro. O recurso que eu recebi a mais, tanto na pandemia como com excesso de arrecadação, é fruto de uma ação do governo federal. Então eu não estou aqui passando a mão na cabeça de quem deixou as folhas em atraso, Thaís. Eu estou dizendo a você que isso, por si só, não é suficiente para um estado que tem mais de 3 milhões de habitantes. O estado precisa, por exemplo, sair desse pesadelo logístico. Nós não temos um porto, nós não temos ferrovias, então não se instalam aqui empresas de grande porte que empregam as pessoas. Nós não temos aqui um projeto que leve em consideração as cadeias econômicas que existem em várias regiões do estado do Rio Grande do Norte. Nós não temos um plano para desenvolvimento, nós não temos um olhar sobre a questão da criança. Veja, Thaisa, por exemplo, a questão da educação. A governadora é educadora. Passamos mais de 2 anos com as escolas fechadas. Você sabe o prejuízo que isso significa para uma criança de 7, de 8, de 9 anos que está em plena alfabetização e que ficou em casa sem que houvesse uma cobertura para se fazer uma reposição em sala de aula. Nós vamos gerar no futuro analfabetos funcionários que vão ter dificuldade de se integrar no mercado de trabalho. O que eu estou dizendo a você é que o que nos une é a vontade de mudar o Estado e de retirar esse governo que aí está, que só tem como objetivo pagar salário do servidor, que por si só é importante, mas é obrigação, não pode ser só isso, é isso que eu coloquei. Eu quero aproveitar e até também falar para você que está nos acompanhando aqui no YouTube que você também pode fazer a sua pergunta no chat aí. E eu tenho algumas perguntas antes do Gustavo
Gustavo, espera mais um pouquinho, que você está muito arrumado hoje, você está preparado, assim, para aguardar. Parece um noivo, não é, Thaís? Esperando a noiva, né? Está todo alinhado, então aguarda aí. A Benedita Luciano está perguntando o seguinte: Carla, pergunta ao ministro se ele não acha que é precipitado ele falar que vai defender o presidente Bolsonaro, que só ele vai defender o presidente Bolsonaro aqui no Rio Grande do Norte. Benedita Luciano. Benedita, eu disse no sentido de ser liderança política, que estou no palanque majoritário. Não é só eu, não. Eu sei que centenas de milhares de norte-riograndenses vão estar do meu lado. Inclusive, espero que você também esteja, né, defendendo valores que são importantes para as nossas famílias, as mudanças que estão acontecendo no Brasil, o combate à corrupção, ao aparelhamento do Estado, né, e essa transformação que está permitindo que o Brasil passe para um patamar diferente. Então, não tenho dúvida que centenas de milhares de norte-riograndenses vão estar do nosso lado nessa defesa. Vamos perguntar agora a Gustavo Negreiros. Gustavo, apareça. Pronto, apareceu. Pode fazer sua pergunta a Rogério Marinho. Boa tarde, ministro. Um prazer receber o senhor. Aquele negócio que eu levantei o dedinho, eu estava levantando porque faz 24 horas que eu falo mal de Fábio e Thaís conseguiu destruir Fábio. Eu consegui várias frases, porque dizer que ele parece com Lula acho que é a pior comparação que um ser humano pode fazer com outro ser humano. Mas você falou para Rogério que ele era antipático. Isso também não é uma coisa legal de se falar. Mas isso não é regressão, não, é só uma realidade. É sobre isso que eu vou falar justamente. Minha pergunta. O ministro Rogério trouxe as águas de São Francisco, fez inúmeras obras nos 4 cantos do estado. Eu acho que em todos os municípios tem obras do Ministério do Desenvolvimento Regional. Essa obra mudou muito a economia do estado, por exemplo, de São Francisco. Mas mesmo assim, ele não consegue transformar isso em popularidade, tem aumentado de fato, mas Garibaldi, com muito menos, conseguiu se eleger o governador das águas e surfa nisso até hoje. O que é que tem essa diferença tão grande entre uma pessoa que toca a obra e não consegue ter o lucro, né, ter os dividendos dessas obras realizadas? Pode responder ali, não. Bom, Gustavo, primeiro, a candidatura majoritária pressupõe uma visibilidade, e isso vai acontecer no transcorrer do processo. Por mais que nós que façamos aqui a política e vocês que são profissionais da imprensa estejamos debruçados, né, sobre o que está acontecendo, é impressionante como a informação não chega, né? O governador Garibaldi foi o governador das águas, né, como você alcunhou, mas após o primeiro mandato, né? Ele vende a Cosern na época e no segundo mandato ele faz todo um programa de adutoras, né? No final do primeiro, princípio do segundo mandato. Então, por isso que ele ganhou essa alcunha. Ele já era governador, havia sido prefeito de Natal, né? Então tinha uma popularidade e uma capacidade de chegar ao lado das pessoas muito maior do que a que eu tenho, né? O que eu espero, Gustavo, é que no decorrer do processo eleitoral as pessoas tenham a oportunidade de primeiro saberem o que foi efetivamente feito no estado do Rio Grande do Norte. Eu até falei aqui que desde o advento da República, em 1899, não há paralelo da quantidade, do volume e da importância dos investimentos que foram feitos pelo presidente Bolsonaro. Eu fui a ferramenta, né? Mas foi o governo do presidente Bolsonaro que permitiu que os recursos fossem canalizados para o Nordeste e para o Rio Grande do Norte. E depois, o que é que a gente propõe de futuro? Nós queremos um Estado que continue sendo um Estado que está se atrasando, né, que está perdendo competitividade para os estados vizinhos, que não gera emprego nem oportunidade, que não gera esperança para que os pais possam empregar seus filhos no futuro. Ou queremos um Estado transformador, moderno, um Estado inovador, um Estado que tenha a capacidade, sobretudo, de gerar oportunidade para aqueles que aqui moram e para aqueles que nos visitam. Então, essa é a discussão que necessariamente precisa ser estabelecida por ocasião de uma eleição. E valores. Muita gente não quer discutir valores, porque quer chegar incólume dentro do parlamento, ou na Câmara, ou no Senado, e se reservar a votar não em função da representação popular, mas em função da conveniência do momento. Então, acho que a campanha serve também para mostrar quem são os candidatos. E é isso que a gente pretende fazer.
Aqui no nosso YouTube, você pode continuar fazendo sua pergunta aqui no chat do YouTube da TV Ponta Negra. O João Matias diz assim: Rogério, você ganhando para senador, o que vai fazer para diminuir o preço do combustível? E tem outras pessoas perguntando sobre essa questão do preço do combustível, se você imagina de ter algum projeto de lei. E o João Matias ainda pergunta: há algum projeto que você veja para a refinaria Clara Camarão? Olha, a questão do combustível é uma questão que está posta e a discussão ela está acontecendo, inclusive, por parte daqueles que são candidatos ao Executivo Nacional, né? Porque essa é uma política de governo, né? O parlamento ele pode votar ou pode propor uma legislação que trate do tema. Existe desde 2010, com o advento da PPSA, né, que é essa empresa que foi criada para explorar o petróleo do pré-sal, um fundo estabilizador do preço de combustível. O que ocorre é que com a mudança do regime fiscal de 2016, os fundos criados todos foram esterilizados dentro do orçamento. Então, eu particularmente defendi dentro do governo que nós pudéssemos tornar esse fundo novamente ativo, porque ele é composto dos royalties, é composto de participação especial, ou seja, o que é produzido a mais do que foi imaginado pelos campos do pré-sal e pela comercialização do óleo bruto por parte da PPSA. Então, esse recurso serviria, né, para amenizar o custo do óleo diesel, principalmente, porque 80% das mercadorias no Brasil são transportadas por via rodoviária. Então, se você baixa o custo do frete, você baixa o custo do preço das mercadorias, as diversas mercadorias, e principalmente minorar o problema das famílias mais pobres, né, que têm dificuldade de comprar hoje um botijão de gás por 120, 130 reais. Então, eu trabalharia nessa linha, é o que eu defendo. Quer dizer, ressuscitar este fundo que já existe, para que ele possa diminuir esse impacto da inflação, que é global, do impacto da energia no preço dos combustíveis. Vamos voltar a esquentar essa entrevista, falar sobre política. Thaisa Galvão, cadê você? Vamos esquentar mais um pouquinho, Thaisa? Pergunta sobre a economia, Thaisa. Bota fogo aí nessa chaleira, Thaisa Galvão. Manda aí sua pergunta. Rogério, o que é que a chapa, o grupo da oposição vai fazer para atrair para o palanque o prefeito de Natal, Álvaro Dias, para atrair o ex-senador Zé Agripino Maia? Parece, pelo que a gente enxerga, o grande problema estaria sendo para algumas dessas pessoas o Solidariedade, mais precisamente o deputado Kelps Lima. Deputado Kelps Lima, que não é o presidente do Solidariedade, mas é quem fala pelo Solidariedade, é quem articula pelo Solidariedade. Ele não teria ali uma boa relação com Álvaro, ele não teria ali a simpatia do ex-senador Zé Agripino Maia, ele não teria também a simpatia até do presidente do seu partido, o deputado João Maia. Você acha que o fato de Fábio Dantas ser um candidato do Solidariedade atrapalha a trazer essas pessoas? Ou vocês vão fazer alguma magiquinha para trazer essas pessoas para o palanque? E aí, vai fazer alguma mágica? Alguma mágica? Thaisa, não tem mágica, né? Tem trabalho, tem conversa, tem convergência, né? Política é isso, né? Eu acho que nós temos um prazo que até 2 de agosto, se não estou enganado, né? Que são as convenções. Então, esse período que antecede as convenções, quase 3 meses, né? Maio, junho, julho, é o período em que essas negociações vão se dar, não só na nossa chapa. Eu acho que a pergunta que Micarla me fez anteriormente mostra que há problemas na chapa adversária, né? Desde a questão da coerência dos participantes até hoje, por exemplo, aparece mais um pré-candidato ao Senado da República. Então, todos nós vamos ter as nossas dificuldades até conseguirmos argamassar, juntar, consolidar um grupo político que vai se colocar como contraponto ao governo do Estado. Então, processo natural. Na chapa adversária, como você fala, a gente não viu em nenhum momento uma declaração, como a gente ouviu a declaração do prefeito Álvaro Dias, dizendo assim: em Fábio eu não voto de jeito nenhum. Olha, Thaisa, aqui houve de alguns deputados federais, houve de algumas pessoas ligadas a diretórios de partidos, mas não vamos aqui, não vamos polemizar não, teve declarações, inclusive, de pessoas que foram preteridas,
né, que depois refizeram as suas declarações, ou seja, de Como alguma o caso forma, de... alguma forma foram levadas para o processo como um fato de quem foi preterido por Senado da República. Ficou feliz quando foi preterido, o que é que ele declarou inicialmente? No caso de Jean Paul? Eu só não quero adjetivar. Mas a gente não viu ninguém sair do grupo. Eu não quero Por mais que adjetivar. tivesse divergência, a gente não viu ninguém. Não, é dizer porque assim, você. vou Não, falar. você só afirmou que não houve. Houve. E vai haver ainda. Nem se preocupe, não sou pitonisa, nem maga patológica, nem tenho bola de cristal, mas vai haver ainda. Gente, você acabou de falar a sua idade. Maga patológica. Eu assisto os quadrinhos do. Acabou do de Mickey, declarar a sua do idade. Pato Dono, daquele povo lá. Vai haver, não se preocupe não. Então, esse problema é natural, quando você tem um grande número de apoiadores. Nós estamos falando de um grupo, Thaís, que deve ter no mínimo 6 até 9 partidos, que é o nosso lado, né? Você tem do outro lado 3, 4, 5, 6 partidos. Então, é natural que haja conflitos, que hajam interesses que precisam ser acomodados, e esse é um processo que ao longo dos próximos 3 meses vai amadurecer. Os líderes que você declinou são líderes importantes. O prefeito Álvaro Dias, quem não quer o apoio de Álvaro Dias? Né? Nós sabemos que ele é um grande eleitor, um dos maiores eleitores do estado do Rio Grande do Norte. Quem não quer o apoio do senador Zé Agripino e do partido que ele preside, né? O partido que tem o maior tempo de televisão hoje, né? E que você sabe a importância do tempo de TV no embate eleitoral, né? É evidente que, no caso de João Maia, eu lhe assevero que ele está absolutamente integrado, porque eu tenho conversado com o João Maia praticamente todos os dias. Mas outras pessoas vão ter insatisfações, isso faz parte do processo. Quem faz política tem que ter, sobretudo, um saco de filó, viu, minha amiga Micarla, denotando minha idade novamente. Tem que ter uma paciência infinita e tem que saber escutar, né? E eu vou ter que escutar e vamos conversar e outros também vamos ajudar nessa construção. Aqui tem algumas pessoas perguntando o seguinte: afinal de contas, quem vai ser o candidato a vice? Tem aqui, ó, uma delas é o Bob do Xodó, que diz: ministro, a chapa de oposição já tem candidato a vice ou ainda não tem? Olha, talvez seja um ingrediente para justamente resolver a pergunta que Thaisa nos faz, né? Então, o vice pode ser um fator de união, de consolidação. Pode ser alguém ligado, por exemplo, ao prefeito Álvaro Dias? Pode, eu acho que o processo vai ter que acontecer naturalmente. A gente tem um tempo para buscar alguém que, ao mesmo tempo que agregue eleitoralmente, possa servir de aglutinador desse grupo que faz a oposição. Gustavo Negreiros, faltam só 6 minutos para a gente terminar. Afinal de contas, o ex-ministro Rogério Marinho está com fome, ele precisa se alimentar. Você não me chamou para almoçar aqui, né? Pois é, se eu soubesse tinha almoçado com a gente aqui na TV. Ele ainda não almoçou, então, por favor, faça aí as vezes, né, da última pergunta para que ele possa responder e a gente encerrar a entrevista. Ministro, tem um ex-deputado aqui do Rio Grande do Norte, o derrotadíssimo Fernando Mineiro, que só resta para ele hoje tentar puxar o andor da governadora Fábio Bezerra, mas o derrotadíssimo Mineiro acusa o senhor de ter inaugurado um trem fantasma. Eu quero que o senhor responda a respeito disso. Gustavo, só bota para quebrar, né? Bom, Gustavo, o Mineiro ele tem que, de alguma forma, ser relevante, né? Ele tem que buscar alguma luz sobre a sua atuação, que me parece bastante apagada dentro do governo do Estado, né? Então está agora partindo para o humor, né? Para a picardia, né? Faz um vídeo reclamando que houve a inauguração de um trem que, segundo ele, é fantasma. Bom, primeiro não se inaugurou trem, se inaugurou uma estação que efetivamente estava construída, né? Lá em Cajupiranga, em Parnamirim. E essa área ela vai ser liberada na terça-feira, agora dia 10. Então vamos lá, todo mundo andar de trem fantasma agora na terça-feira, dia 10. Vamos ver se leva inclusive umas fantasias para ficar bem estilizado, né? Pode ser que a gente chame um pouco mais a atenção da população. Mas o mais importante, aproveitando a pergunta de Gustavo, é dizer o seguinte: olha, o PT passou 14 anos governando o país. Antes dele, outros se sucederam. A CBTU tem pouco mais de 35 anos, né? Ela foi feita há 35 anos atrás. 35 anos depois, este governo do presidente Bolsonaro faz o primeiro grande investimento em infraestrutura na região metropolitana de Natal. Então, nós estamos ampliando em 23 quilômetros os trilhos a partir de Parnamirim.
até Nísia Floresta São José do Mipibu, com 5 novas estações, né, que vai permitir que quase 16 mil pessoas que utilizam ônibus e carros de passeio e alternativos possam se deslocar para Natal para trabalhar, para buscar os serviços, para fazer a sua diversão pelo trem, que é um transporte que tem regularidade, tem qualidade, tem segurança. E mais 8 quilômetros ali na altura da Ambev até o Distrito Industrial de Extremóis e de São Gonçalo do Amarante, onde trabalham mais de 20 mil norte rio-grandenses que vão passar a ter um sistema de transporte diferenciado, com 30 vagões e 3 locomotivas. Então, acho que o que a gente deveria estar falando, e o ex-deputado mineiro também, é a importância desse investimento integrador para a região metropolitana da cidade do Natal, que há 35 anos não havia. Né? Há 35 anos não se fazia investimento nos trens urbanos. Então, nós vamos ter aí uma transformação que vai efetivamente melhorar e muito a qualidade de vida de quem mora na região metropolitana da cidade do Natal. Para a gente encerrar, eu tenho certeza que teve uma decisão do STJ agora, há poucos dias, sobre uma ação que foi mantida pelo STJ, de que você estaria à frente de um suposto esquema de servidores fantasmas. Como é que você recebeu essa manutenção dessa ação penal por parte do STJ? Olha, primeiro, quando se demanda na justiça, é um direito constitucional, né? Todo cidadão pode buscar a justiça para reparar o que ele considera uma injustiça ou buscar um direito. Então, eu tenho o direito de buscar a minha integridade em juízo. Isso é uma ação que tem 16 anos, a justiça, infelizmente, ainda não equacionou, né? Ainda está na primeira instância, não há condenação, né? Onde se diz que de 500 funcionários que haviam na Câmara Municipal de Natal, 5, né, estavam trabalhando fora do seu ambiente de trabalho. 3 na Federação de Câmaras do Estado do Rio Grande do Norte, um no CREA, que fazia um trabalho ligado à regularização fundiária, e um outro, que era uma médica, numa clínica que prestava serviços gratuitos à população. Então, esse é o crime que eu sou imputado, de ter contratado pessoas que trabalhavam não no ambiente da Câmara, mas fora da Câmara, prestando serviço à sociedade. Então, esse é o processo que eu respondo. Eu tenho talvez 30 anos de vida pública, essa é a única ação. E é claro que eu me sinto injustiçado e vou continuar demandando para resolver o problema. Rogério Marinho, ex-ministro atual, pré-candidato ao Senado, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente na TV Ponta Negra, no Jornal do Dia, no nosso YouTube. Quero aproveitar também e agradecer a você que ficou até agora com a gente aqui, que fez suas perguntas. Depois você vai dar uma olhada no chat aqui, porque teve de tudo aqui. Teve gente te defendendo, teve gente contrário, muitas perguntas, não deu para a gente fazer todas as perguntas, não deu para fazer quase nada, mas realmente foi um tempo, dá já uma prévia do que será a eleição desse ano. Rogério, mais uma vez, obrigada pela sua participação, seja sempre muito bem-vindo aqui à TV Ponta Negra. Agradecer aqui a oportunidade, agradecer a Thaisa, agradecer a Gustavo. Gustavo, você é polêmico e eu sou antipático, né? Cada um na sua, né? Mas como você tem que ser polêmico na sua atividade, eu também não estou participando de um concurso de beleza. Eu espero ser, né, um bom senador, né, um bom representante, alguém que vai conseguir dar conta do recado, né? E você, Micalo, já disse aqui no início do programa, eu desejo a você assim toda a luz, viu? Todo sucesso, obrigada, né? Que as coisas Rogério. deem certo, né? Como já estão dando. Obrigada. Né? E que você continue a levar a sua alegria, a sua energia aí para a população do Rio Grande do Norte com boa informação. Obrigada, obrigada. Obrigada, Obrigado, Gustavo. Gustavo e Thaisa. Obrigada, Thaisa. Obrigada a vocês. E até uma próxima, né? Aqui no YouTube da TV Ponta Negra. Aproveita, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, porque todo dia é dia de notícias em primeiríssima mão aqui no YouTube da TV Ponta Negra. Te espero amanhã aqui no Jornal do Dia.